Olá, alunos! Estou aqui para apresentar a unidade 2 da disciplina Futebol. O futebol e o futsal como fenômeno cultural e esportivo. O objetivo de apresentar essa unidade é pela sua característica de discussão em relação ao tema cultura, pensando o futebol enquanto um fenômeno importante para a nossa sociedade, para a formação da própria cultura brasileira, a partir de elementos que influenciaram a cultura e, ao mesmo tempo, foram influenciados pelo futebol. Essa relação entre sociedade e cultura permite compreender que existem alguns aspectos fundamentais em relação ao fenômeno futebol na sociedade brasileira. Dentre eles, Daolio apresenta no livro O Futebol, Cultura e Educação Física, alguns aspectos importantes em relação à formação cultural e o futebol enquanto uma paixão nacional. O futebol enquanto experiência que o brasileiro, desde ao nascer, vivencia a partir da escolha de um time de futebol, das relações familiares que se estabelecem no grupo onde vive, mediante o contexto e suas relações. Então, Daolio aborda o tema a partir da seguinte questão: a educação física escolar sempre esteve preocupada com os aspectos biológicos em relação às modalidades esportivas e o trato de seus conhecimentos estruturantes. A escola, então, tem essa possibilidade de realizar a discussão a respeito do futebol a partir de uma perspectiva cultural, entendendo o futebol como uma apropriação e construção em sociedade desse fenômeno esportivo que tem um alcance mundial. Então é muito importante a gente lembrar e prestar atenção que a sociedade ela estabelece relações sociais e a partir dessas relações sociais nós temos a construção de elementos que produzem a nossa cultura e que são transformados por ela. O futebol faz parte deste compêndio de elementos que existem na cultura popular brasileira e se transformou em um esporte de massa, levando milhões de pessoas a estádios, milhões de pessoas a vislumbrar campeonatos de futebol, se deslocar de um lugar a outro dentro do nosso país ou até fora do país para acompanhar seu time a partir de uma perspectiva afetiva e emocional, que é carregado por uma construção cultural, pelo entendimento do brasileiro em compreender esse esporte como a parte de sua relação com a sociedade e relação com os outros. Nesse contexto de formação social e cultural da modalidade futebol no Brasil, implica em compreendermos e debatermos esse conhecimento na escola com os alunos. A partir de algumas questões como compreender as concepções de mundo de homem que levam o homem a perceber nesse fenômeno esportivo como algo essencial e fundamental nas relações sociais. É importante destacar nesse movimento que Daolio cita da mata e apresenta a seguinte interjeição. Da mata afirma: existem tanto os corpos quanto as sociedades. Esse aspecto é fundamental para compreendermos que a relação entre a sociedade e as formas culturais de atuação com a corporidade, a forma como compreendemos o nosso corpo e nos relacionamos em sociedade, está ligado à cultura e às formas culturais que a sociedade adota. Então é pertinente elaborar a seguinte reflexão: como os conhecimentos históricos, culturais possibilitam dar significado ao conhecimento tratado na escola, de maneira a propiciar uma visão concreta da realidade na qual o profissional da educação física atua. A partir destas reflexões e destas questões, nós encontraremos na unidade 2 elementos para compreender a cultura corporal de movimento, que são as manifestações do homem de forma histórica a partir da sua relação no decorrer do tempo, na construção dos elementos que capacitam-o enquanto ser social. Esses movimentos que expressam a gestualidade do homem têm significado em cada contexto.
Essa gestualidade que é apropriada e é transformada pelo homem a partir da sua ação, ela implica em modificações nas relações do esporte e da formação, da formação da própria sociedade. Então, como eu, indivíduo, atuando enquanto profissional da educação física, enquanto pai, enquanto aluno ou enquanto membro de uma sociedade, transformo ou auxilio na construção de uma sociedade nova, a partir dos meus conhecimentos, da minha gestualidade, das minhas relações, né, e pensando no fenômeno esporte nesse contexto, que irá implicar em várias práticas, várias possibilidades para a compreensão da própria cultura do homem, como o futebol possibilitou que apropriássemos de algumas formas culturais e, a partir dessas formas culturais, dessemos significados a algumas relações estabelecidas entre os homens. Então, um dos objetivos da educação física escolar seria levar o aluno, né, a partir dessa unidade 2, a compreender-se como elemento da cultura, a partir da observação do futebol enquanto um fenômeno que tem forte ligação com a nossa história, com a nossa raiz e com a possibilidade do futebol ser um espelho para que a gente possa compreender as relações estabelecidas em sociedade. Bons estudos a todos.